agora 8 horas e 59 minutos. CYD 375, canal 289, Rádio Itaipu FM 105.7 MHz, Foz do Iguaçu. Itaipu Bora lá, galera, bora lá que os nossos convidados já estão aqui no estúdio. Bom dia, Adri, bom dia, Nick. Fala, galera. Bom dia. Estão aqui os dois magrinhos. Qual de vocês dois é celíaco? Eu. Você? Isso. Você, que idade você tem agora? Eu tenho 35. Adri, fala mais pertinho. Eu tenho 35 anos e descobri a doença com 30. Como que você descobriu? O que aconteceu? Olha, descobri no estágio que eu tava bem mal, né? Eu não saía do hospital, né? Tava indo toda vez pro hospital. Então de uma hora pra outra, assim? Até que a gente descobriu, deu um ano mais ou menos. Ele começou a passar mal, então eu aqui me intrometendo. Não, vamos lá. Deu umas crises, né? As crises, né? Ele tinha bastante dores. Fala mais pertinho do microfone e aí. O Adri tinha então muitas dores no corpo todo. Dores nas pernas, na barriga, nas costas. Então, quando ele estava tudo inflamado também, estava com inflamação na bexiga, na próstata, nos rins. Então, ele estava todo inflamado. Duodeno. Então, a gente foi pro médico e ele não sabia o que fazer. Não sabia o que procurar primeiro, né? Então, ele pediu um monte de exames. A gente colocou tudo lá na fila do SUS, né? E demorou, isso foi em fevereiro de 2018, essas dores todas, né? E julho teve outra crise mais intensa, não que elas pararam, elas tinham diminuído, mas em julho voltou com tudo, tremor, de noite acordava que não dormia, do coração disparado, até que a gente resolveu fazer um dos exames particular, que foi a endoscopia. Fez o exame certo e já descobriu. Só que o médico ele fica bem perdido porque, tanto é que ela é conhecida como a doença do camaleão, porque ela é, digamos, ela é difícil tu distinguir sintomas, tipo, o médico ele não sabe pra onde correr, então isso é mais difícil daí. E eu sempre pensei que essa doença aparecesse na infância. Você sabe o que desencadeou isso com 30 anos, assim? Eu acredito que foi um estresse, uma parte emocional, que ela é mais... que ela tem, mas acho que probabilidade, né? Vai lá, Nick, vai, puxa o microfone. Bom, na verdade é muito comum, é mais comum na infância, mas ultimamente tem sido descoberto bastante na idade adulta, até mais idosos, né? Tem descoberto bastante, tá se pensando mais nessa doença como alternativa também, né? Mas no caso do Adri foi uma situação assim de bastante estresse, tanto o estresse no serviço, que acumulou muita coisa, como doença na família, então... na época minha mãe, ela tava com câncer, né, daí ela tava bem mal, assim, tá quase perdendo ela, né, mas depois ela deu uma reviravolta lá, melhorou, e ela tinha câncer de intestino, né, daí depois ela chegou a pesar 37 quilos, minha mãe, tipo, ela tava praticamente na entrega, né, mas daí depois deu tudo certo, né. Mas na época então foi ela, o vô, foi a mãe do Adri, então minha sogra, o vô do Adri com câncer também, o cachorro com câncer e esse estresse no serviço. Foi tudo uma questão assim de meio ano, um ano mais ou menos, então foi bastante pressão. Então eu acredito que foi bastante dali e muito do serviço também. Ele pegou uma fase bem estressante, assim. Tá, então assim, pra gente que agora eu quero saber o que se isso tem a ver com vocês estarem na estrada hoje. Mas assim... Com relação à doença, que dica que vocês dão, que você dá, para quem desconfia que tem, fazer o quê? Vai recorrer a quem, assim, O melhor, então, né, seria um médico. Primeiro passo, um médico, mas hoje em dia nem todo médico entende muito. Na verdade, a doença celíaca ela é bem difícil de entender. Complexa. Ela é muito tanto complexa. Que o diagnóstico dela é bem baixo, né? Assim... Em torno de 1% da população é celíaca, mas em torno de 15% mais ou menos que tem o diagnóstico. Sabe que é. E sabe que é celíaco. E ela é difícil, assim, o Adri, então, a gente descobriu em 2 anos desde que começou a passar muito mal, mas o normal é em torno de 5 a 10 anos para se ter o diagnóstico da doença. Nossa. Ela é um processo bem lento mesmo. Mas quando eu descobri, eu tava todo inflamado, né? Eu já tava num estágio bem avançado, né? Tipo... O último reversível. O último estágio reversível. Daí então, eu cortei, né? Tipo, eu cortei o glúten, né?
Só que daí começou, tipo, a dificuldade, tipo, como eu não conhecia a doença, né, tipo, eu não sabia que não era só não comer, tipo, o trigo, a cevada, o centeio, né, tipo, eu deveria cuidar com os utensílios, tipo, digamos, na minha casa. É contaminação cruzada que chama? Daí, então, você é desses também? Dessa parte, daí é a contaminação que era o problema. No caso, eu cortei o glúten, né? Só que os sintomas não desapareciam, porque eu estava me contaminando com a contaminação cruzada, né? Por causa dos utensílios, né? Porque na época a gente morava com a minha mãe, né? A gente ia ido morar com ela, né? Na época que ela descobriu o câncer, a gente foi morar com ela pra ficar tudo junto ali. E no fim a gente acabou se contaminando. Eu digo a gente, né? Eu não tenho doença, mas eu entrei junto totalmente. Isso né? aqui é companheira, Então se eu falo a gente, nada fala. Eu acho que ela sabe mais da doença do que eu, né? Mas em geral, assim, foi. Então em agosto a gente descobriu, o presente de aniversário, no dia do aniversário dele ele descobriu a doença, né? Então em agosto, até que a gente percebeu que não estava resolvendo, a gente se mudou em abril do outro ano. Então foram 8 meses que a gente ainda continuou ali na casa usando os mesmos utensílios e se porque contaminando. tem que ter assim, o próprio talher, o próprio prato, panela, se for churrasco, o teu espelho, a esponja, pano de prato, tudo. Que daí a gente tinha uma gata, a ração da gata tem que ser sem glúten, porque senão ela vai se lamber, fazer um carinho, né? Vai espalhar pela casa. Para criança é muito importante cuidar com massinha de modelar, giz de cera, essas coisas também podem ter. As luvas hoje em dia nem tanto, mas normalmente aquelas luvas que tinham pozinho dentro. Tudo isso tem que cuidar. Tipo, eu tenho reação, digamos, só no contato, né? Digamos, que nem uma vez eu peguei um celular do amigo meu e ele tava comendo salgadinho. Daí, então, no caso, ele começou a me dar bolhas na mão. Porque eu peguei o celular na mão, daí ele começou, mas me deu bastante bolha, tipo, a reação foi mais ou menos até aqui assim, sabe? Daí ela subiu até... Até que assim que você fala é até onde? Porque a gente não... até o meio do braço, mais ou menos. Daí ela me deu umas bolhazinhas, né? Só de encostar, né? Então, fiquei bem sensível com isso, né? Tá, então agora vamos parar de falar do celíaco, eu quero saber. Só completando sua pergunta, a gente não respondeu. Pra quem desconfia ou alguma coisa assim, voltando, a gente se enrolou. Mas, não, assim, achei eu que tesourei vocês, né? Tô empolgada aqui. O ideal é procurar um gastro, né? Porque o gastro normalmente é o mais especialista nessa região, né? E assim, tem alguns exames de sangue que mostram se tem o gene ou não, mas para confirmar a doença celíaca é só a endoscopia com biópsia do duodeno. Então, né, digamos assim, se o médico não entende muito, se tu vê que ele não... se ele mandou tirar o glúten, não é o correto, tá? Por mais que pareça ser o certo, o correto na verdade é fazer primeiro a endoscopia com biópsia do duodeno e, se for confirmado, daí tirar o glúten. Por quê? Se tu tirar o glúten e fizer a biópsia, vai dar negativo, como se não tivesse a doença celíaca. Exatamente. Então, tu nunca vai descobrir. E digamos que tu melhore, tu tira o glúten e melhorou. Daqui 3 meses, eu tô melhor, tu vai voltar o glúten, porque tu na biópsia deu negativo. Então o ideal é fazer o exame primeiro e depois tirar o glúten. A Nick tá por dentro mesmo, hein? Tá, ela é... Você tem praticamente um especialista. Exatamente, ela fez cursos de nutrição ali depois que eu descobri a doença, né? Mas nessa parte realmente ela dá de 10. E hoje assim, vocês se alimentam da mesma, o mesmo produto pra ele, a mesma coisa pra você? Igual, idêntico. Tanto pela parceria, porque eu acho que é muito importante, essa parte vai para todos os familiares ou conhecidos de celíacos, tá? Porque assim, uma pelo companheirismo faz bastante diferença, porque eu me lembro assim, quando a gente tava na casa da minha sogra, a gente se sente, eu digo a gente porque eu entrei junto, então a gente se sente deslocado em alguns lugares. Então a parceria é fundamental, da família, irmãos, pais, principalmente para criança, porque a gente, como adultos, a gente optou por seguir 100% a dieta e ser saudável, né? O que faz bem pro Adri. Mas pra criança, a criança é indefesa. Pra começar, a imunidade dela vai ser muito baixa. Então a reação... Os óbitos são, a maioria dos óbitos são em crianças. Em torno de 40 mil. Em torno de 40 mil crianças por ano no mundo, né? Porque a criança ela tem uma imunidade mais baixa.
Então até tu descobrir também, né, o que é, né, e essa questão da contaminação, é que nem a gente conheceu uma criança na nutricionista que eu ia, né, a gente conheceu, tipo, a gente não conheceu, A né? gente não conheceu, mas Ela tinha uma criança que ela era celíaca, né, só que os pais não entendiam, né? Então. Daí, tanto é que falava pra nutricionista, não, mas de vez em quando pode, tipo, como é que meu filho vai ir numa festinha de aniversário e eu não vou poder deixar ele comer uma coisa? Só que esse deixar comer ali que vai complicar a saúde dele, né? Então, não, pode ser que não vai ser agora, mas pro futuro vai ser complicado, né? Então, ela pode dar uma reação tanto imediata, como se fosse uma reação alérgica, como pode ir inflamando por dentro. É que ela é uma doença silenciosa. Ela pode desenvolver absolutamente qualquer coisa. O mais normal são dores intestinais e tudo mais, diarreia, vômito, mas que nem o Adri não teve esses sintomas tradicionais. Tem quem tem anemia, descascamento do esmalte dos dentes, isso tudo podem ser sintomas. Então, ela pode desenvolver de tudo, até problemas no coração ou câncer de intestino também. Então, e que vocês têm filhos? Não, ainda não. Mas quando tiverem, vocês vão levar a criança a se alimentar da mesma maneira que vocês? Vocês já pensaram nisso? Não Não pensamos nisso. Mas a questão de filhos, hoje a gente optou ainda por não ter, né? Justamente porque, como eu passei tudo isso com saúde, né? Eu tive que não foi fácil. Não foi fácil. Eu vi que é a parte, digamos, se uma criança ela vem com saúde, tudo bem. Mas hoje é muito complicado a questão de médicos, digamos. São poucos médicos que vão te olhar como um todo. Não, eu cuido só da parte do teu coração, eu cuido só da parte dos rins, eu cuido só do pulmão, sabe? Então é muito difícil achar um médico que não, eu te olhe como um todo, né? Eu dei muita sorte, né? Que hoje eu tenho plano, né? Mas ainda o médico que mais assim me deu atenção foi o do SUS. Primeiro médico. Foi o primeiro médico assim que foi Ele olhou como um todo, assim. Como um ser humano, não como um órgão. O Dr. Carlos é o que olhou o Adri como um ser humano. Um abraço aí pro Dr. Carlos. Onde que é esse médico, gente? Nova Petrópolis. Ai, Nova Petrópolis, a cidade boa. A cidade é bonita, o povo lá é querido. É linda a cidade. O Dr. Carlos do SUS lá, né? Isso, do posto de saúde do SUS. Foi ele, assim. A gente foi em vários médicos, a gente chegou em 8 médicos no mesmo dia, médicos particulares, médicos de plano, mas todos sempre. Alguns muito queridos, outros nem tanto, mas assim, o Dr. Carlos foi o que olhou ele inteirinho, assim, que foi o que pediu o check-up e foi o que pediu a endoscopia que a gente descobriu a doença. Foi ele. Tá, e agora eu quero saber como é que vocês pegaram a estrada? O que vocês faziam, o que vocês deixaram de fazer? Olha, Você falou estresse no trabalho, eu já imaginei você chutando o balde, pegando a Nick e falando, não, vamos rodar o mundo. Mais ou menos isso. Ah, é? Foi mais ou menos depois da doença, né? Que a gente tinha decidido em comprar o carro, né? Antes a gente já acampava, assim, tipo, pegava a mochila, pegava o ônibus, né? E ia acampar. A gente sempre tinha vontade de fazer algo, desde que a gente se conheceu. A gente se conheceu já vai fazer 10 anos. Foi em março de 2013 que a gente começou a namorar. E daí, tipo, a gente sempre queria fazer alguma coisa, algo a mais. A gente tinha planos, vamos pra lá fora, vamos isso, vamos pra aquilo, mas não saía do papel. As ideias eram... A gente até tem um caderninho de ideias, que a gente tinha ideias mirabolantes, né? Daí a gente traçou um objetivo, daí a gente botou uma meta, tipo, dali em diante a gente ia sair em fevereiro de 2022. No que descobriu a doença, que o Adri tava tendo quase um piripaque, a gente daí traçou, não, vamos tirar do papel e botou essa meta. Daí a gente começou, fez um papelzinho lá, onde todo mês a gente riscava, ela fazia um X, passou tal mês, e daí a gente, porque o camping, né, principalmente depois da doença, né, o camping ele foi muito inclusivo para nós, porque, digamos, a gente ia no camping, né, cada um, tipo, fazia sua comida, se divertia, né? Cada um tava ali com a família, sabe? Então, pra nós foi muito inclusivo. Já a parte, tipo, a gente chegou aí em hotel, pousada, resort, só que era muito restrito, tipo, primeiro que não tinha praticamente um café da manhã, né? Tipo, eu tinha que sempre estar correndo com a alimentação. Eu não sabia se podia levar um fogareiro pra fazer minha comida, né? Se podia levar, esquentar no quarto, né? Então... ali complicou um pouco, daí então o campo se tornou mais inclusivo para nós. E vocês montaram o carro não tá aqui, tá em Beltrão, que você falou que estragou, né, Nick? O carro estragou, então a gente fez uma volta aí pelo metade do Brasil até Espírito Santo
Santo, a gente decidiu voltar, a gente pegou uma chuvarada Nossa, indo pra Bahia. Espírito Santo a gente pegou muita chuva. A gente pegou assim, ó, pegou uma semana de chuva direto. Foi naquela... ali Deu que- desmoronamentos. a gente queria ir pra Bahia, só que não dava, porque tinha desmoronado, tava perigoso, né? E daí, a gente tava pegando muita chuva, daí a gente decidiu, quer saber, vamos pra Argentina? Vai ser verão lá agora, a gente tá perto, tá no meio do Brasil, mais ou Isso era menos. início de dezembro, faz um mês, daí no meio do caminho o carro quebrou. Daí no meio do caminho, daí o carro deu problema na caixa de marchas, né? E daí, como era final de ano, né, foi difícil conseguir uma oficina que pegasse ele, né? E as peças, né? Tanto é que as peças, né, faltava uma peça que agora eu consegui. Foi ontem. Não, Ontem. Faz 2 dias que a gente Aí vocês conseguiu a última deixaram o peça. carro em Beltrão e vieram de busão pra cá. Isso. Como a gente não ia passar por Foz, né? A gente já ia entrar por Dionísio Cerqueira, né? Daí a gente, quer saber, a gente tá aqui em Francisco Beltrão. Vocês iam perder as cataratas A do gente ia Iguaçu, perder. rapaziada. Olha, mas tem coisa que acontece que é pro bem, né? Tudo tem um porquê, era pra mim a gente vir conhecer Foz. Não, a Foz tá, nossa, muito... É lindo, né? Nossa, tanto a parte das cataratas como a cidade em si. Eu achei a parte de os ônibus, tipo... E tem comida sem glúten. E tem comida sem glúten. Tá, mas não é caro? Depende. Olha Não digo só. assim só aqui Foz, tá? Aham. Mas eu vi até umas postagens de vocês com os preços, mercado e tal. É muito caro, gente. A alimentação sem glúten ela é muito mais cara. O arroz e feijão é o mesmo, Uhum. arroz e feijão. Só que massa é muito mais cara, um pão, farinha, por exemplo, que nem assim. Eu dei uma breve olhada no mercado, mas eu acredito que 1 quilo de farinha de trigo seja uns 5, 6 reais, mais ou menos isso. 200 gramas de farinha, 200 a 500 farinhas sem glúten, pra mim fazer um pão, custa em média de uns 16, 17 reais. Uhum. Um pãozinho, em torno de 20 reais, 25. Agora tá começando a baixar, depende dos lugares, né? Tem pães que a gente achou agora por 12, 13. Aqui, cidade grande, normalmente tem uns mercados maiores. Aqui em Foz tem muita opção. Nos mercados grandes, a gente encontrou bastante opção sem glúten, como restaurantes, que é uma coisa... O restaurante em si é mais raro ainda, né? Aqui a gente encontrou 2 ou 3 restaurantes. A gente foi em 2 até agora. Antes de vir Mas não pra tem perigo Foz. do talher, por exemplo, tá... Não, ele é totalmente sem glúten. Ah, tá, Ele é totalmente. Uhum. Daí, por isso que é raro, porque é um restaurante que não entra glúten. Então ele se torna seguro para celíaco. O prato vai ser sem glúten, a panela, ele não entra glúten no restaurante, então Tá. seria seguro. E agora você falou dos 200 gramas de pão. Como é que você faz pão em acampamento? Me explica. Então, eu não tenho forno, mas eu tenho uma churrasqueira. Dia de churrasco é dia de fazer pão. Eu faço só moda antiga. Como a avó fazia lá no forno de barro, Gente. eu faço na churrasqueira os meus pães. E vocês, assim, vocês viajam, por exemplo, vocês param o carro de vocês, que tem uma barraca em cima, as fotos que eu vi. Isso. Vocês montam um acampamento sempre em camping? Vocês ficam? Depende da cidade. Então, tem lugares que a gente fica em posto de gasolina, tem lugares que em camping tem. Já teve lugares que a gente já Wild Camp, parou no achar um lugar tranquilo na estrada, assim. que a gente acha Que acha seguro, que é né? seguro, a gente já fez isso de parar também, passar a noite. Às vezes a gente pergunta também se realmente é seguro, pergunta para um morador, alguém dali, né, da localidade, né? Será que dá para ficar aqui? Será que é seguro? Até por economia, né? Porque só camping sempre acaba sendo despesa. Mas posto de gasolina, normalmente a gente tem bastante caminhoneiro, é bem seguro, bem Nossa, tranquilo. muito tranquilo. E às vezes a gente dá uma descansada que nem aqui. Aqui em Foz a gente tá indo. Vocês estão turistando Estamos aqui, na turistando, então a gente tá sem carro, é tudo pro Airbnb, alugando e procurando um lugar mais barato. A gente tirou férias Isso. das férias. Férias das férias. Mas, digamos assim, às vezes tem cidades que não é permitido o camping fora, só em camping mesmo, né? E o camping é muito caro. Teve uma cidade, por exemplo, Ilha Bela, que o camping era mais caro do que o apartamento. Era em torno de 60 reais por pessoa. E a gente conseguiu um Airbnb por R$75. 75 Pro pro casal. Então a gente não é porque a gente tá viajando de barraca que a gente não se hospeda nesse lugar. Gente, eu a gente preciso vai pra aprender, eu economia. preciso aprender a economizar com vocês, eu acho. Tô gostando desse papo. E me diz uma coisa, assim, o pessoal tá perguntando aqui se você tem receitas nas redes sociais, se vocês colocam receitas ou não. Então, eu sou péssima com receita. O pessoal pede
receita também, mas eu faço tudo ao olho. Tanto é que eu faço tudo ao olho. Tanto é que Nenhum pão é igual ao outro. nenhum pão é nunca igual ao outro. Aí o Adri é seu cobaia. O Adri é minha cobaia. Pior que dá Agora, certo, eu não sei, acho que ela descobriu ali o... agora dá certo, né? No início foi ruim. No início foi... No início saía umas pedras, ou que não dava, sentir duro, ou farelento, ou embatumado. Foi difícil até que acertar. Mas agora eu pego e misturo os ingredientes e deu. Mas assim, a gente adapta muito. Depois que tu entende, digamos, o que pode, o que não pode. Tanto é que tem um e outro vídeo que eu mostro eu fazendo pão, justamente por isso, porque como eu não tenho receita... a gente usa o que tem, geralmente, né? Tipo, a gente tem uma farinha lá de milho, sei lá. A farinha arroz. também... Por essa questão de valor, a gente vai muito pelo que a gente encontra mais em conta também. Então, esses tempos eu encontrei farinha de milho segura por R$1,99 meio quilo. Então eu fiz estoque. Nossa. Então O sai mês assim, inteiro comendo pão de milho. Não, mas sabe que eu misturo. Então assim, eu uso farinha de arroz. A base é farinha de arroz e farinha de aveia. Tá? Já que não tem uma receita, vamos lá. 30% mais ou menos de farinha de arroz e de 30% de farinha de aveia. O resto eu brinco. Ou eu uso 50-50, ou daí se eu uso farinha de milho, farinha de grão de bico, farinha de berinjela. Faz um mix de farinha. Eu vou misturando. O que eu tenho, eu vou usando. Então, farinha de amêndoas, o que tu encontrar que seja sem glúten, né? Eu digo assim, uns 30% da de aveia, 30% de arroz, vai dar uma base legal pra tu poder brincar com o restante. Então, dá certo. E tem uma coisa também que é a goma xantana. A goma xantana, tu bota uma colherinha e ela dá uma cremosidade, ela dá aquela liga que não tem nas farinhas normalmente. Gente, eles têm um canal no YouTube, é o Mundo Celíaco. Daí logo a gente vai ter as receitas da Nick. Ó. Não me põe no compromisso. Você se encontra quando aqui na fronteira? Olha, a gente tá indo pra Argentina ali de novo, né? A gente veio de lá. Porto Iguaçu? Isso, Porto Iguaçu, a gente tá se hospedando ali, né? E a gente quer conhecer as cataratas do outro lado, né? O Marco das Três Fronteiras, né? E eu acredito que tem um Parque das Aves também lá. Tem, sensacional. É? Uxi! Isso daí eu não sabia certo se tinha ou não tinha. Daí isso Até hoje à tarde tem uma atividade legal no mar no Parque das Aves. A partir das 13 horas, eles vão fazer uma interação com as aves, distribuindo cubos de gelo com frutas. Então é hoje que eu... É do lado da Argentina. Não, o Parque das Aves é aqui. Não, aqui a gente já foi. Aqui a vocês já gente foram? foi. Sim. Lá tem outro negócio legal. Tá, Tem. não, mas a gente foi aqui. Esse aqui a gente foi. Nossa, é lindo. Show, né? Nossa. Mas assim, me perguntar pra gente pra onde a gente vai, quanto tempo vai ficar, mais ou menos que nem as receitas de pão. Porque às vezes a gente Vocês acorda... vão conforme o ritmo. Às vezes a gente fica uma semana num lugar, se estaciona e tem vezes que a gente acorda de manhã, vamos embora, vamos! Ó, tem pessoal aqui falando que se precisar de Airbnb é só chamar, Léo, aqui, tá ligadinho. Legal. Daí, sabe que a gente começou... Antes a vida era muito corrida, a gente começou um estilo de vida totalmente diferente do que a gente vivia, né? A gente trabalhava de segunda a sábado, né? Domingo a gente tinha, mas tipo, a gente não saía tanto, né? Porque domingo tinha que lavar roupa, limpar a casa, né? Então Fazer comida. tipo, a gente tinha o carro, né? Tinha depois a barraca, né? Mas a gente foi sair mesmo, né? Começou a viajar mesmo depois que a gente saiu. E a gente começou um estilo de vida diferente. Tipo, a gente acordava, tomava um café da manhã tranquilo, né? Acorda, Acorda, toma um café da manhã Cuidado aí, tranquilo. galera. Olha, Almoça, digamos, não naquela rotina assim de almoçar rápido, porque antes a gente engolia a comida, né? Isso faz mal pro corpo, né? E hoje a gente para, a gente almoça devagar, come tranquilo, né? hoje vocês estão vivendo, né? Vivendo. Antes a gente tava sobrevivendo, dá pra dizer. Galera, estourei tudo que é tempo aqui com vocês hoje. Quem quiser conhecer os canais de vocês, digam os perfis e onde que eles devem procurar. O Mundo Celíaco. O Mundo Celíaco. O mesmo nome no YouTube, Instagram, Facebook, Quai, TikTok, mas o que a gente mais carrega é o Instagram e o YouTube mesmo. E dei uma olhada num prato que ela fez, que eu vi ontem, com ervilha e carne, que eu achei sensacional. Ela não, observação, o cozinheiro da viagem é o Adri. É você? Então, ó, receitas. Eu faço os pães, lanches, pão de pizza, Você pão tá de me enganando, eu queijo, achei que era pizza. você que tava cozinhando. Não, eu faço os pães, o Adri é o cozinheiro. Eu ajudo, eu lavo a louça. Show de bola aquele prato com ervilha lá. Legal. Gente, obrigada, tá? Adorei conhecer Obrigado a vocês. A gente que agradece a oportunidade
vontade também É de estar isso, uma vocês. ótima viagem para vocês. Voltem sempre, aproveitem, carimbem o passaporte aí. Eu sei que vocês estão querendo ir para longe aí pelo mundo. Boa sorte, então. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada a todos. E quem quiser tirar alguma dúvida contigo, pode chamar no privado nas redes sociais também. Pode, né? a gente está à disposição para responder. E como eu sempre digo, né, uma coisa que eu aprendi na viagem, eu sempre desejo uma boa vida a todos. Ai, que show! Para vocês, então, uma boa vida para todos nós. Isso aí. Bora lá, galera. Agora vamos pro intervalo que eu estourei tudo que é tempo aqui. A gente começa a falar de uma coisa. Cara, que massa, que delícia falar com